Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Tudo bem, meu querido? Retornando mais uma vez para compartilhar a palavra do eterno Deus com você. Hoje nós vamos no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 2 e 3, que diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Egede. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Querido, o capítulo 20 do livro de 2 Crônicas conta-nos a história de Josafá, rei de Judá. O relato sobre a vida deste homem começa dizendo que ele tinha um grande problema e que, diante deste problema, sentiu medo. O medo é capaz de paralisar o ser humano. Se este sentimento não for de imediato controlado, ele poderá fazer com que o indivíduo perca o raciocínio lógico e, consequentemente, poderá resultar em um grande fracasso. O que fazer diante de uma situação que trouxe consigo grande medo? Como, por exemplo, o medo de um diagnóstico, de enfrentar uma nova profissão, uma mudança de cidade ou país. O que fazer para que o medo não nos paralise? A primeira atitude que eu aprendo com Josafá é que ele, diante daquele medo, buscou a face do Todo-Poderoso Deus. Deus é capaz de acalmar o nosso coração, mesmo em meio a grandes crises. Ele pode nos mostrar a saída, a solução para o problema, se realmente o buscarmos de todo o nosso coração. Josafá não correu aos seus oficiais de guerra para saber como se defender daquela grande multidão que vinha contra ele e seu reino. Pelo contrário, ele correu para buscar o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde uma única batalha. Esse é o segredo para sairmos de qualquer cenário que tenha provocado medo em nosso coração. Buscar a Deus em oração. A segunda atitude deste rei também foi muito importante. Apregoou jejum juntamente com o seu povo. E para os que dizem que porque Jesus morreu na cruz não precisa mais jejuar, o próprio Jesus vai nos responder com uma recomendação do jejum após a sua morte, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 20, que diz assim: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão. Eu recomendo a você que leia toda a história de Josafá no capítulo 20 e verás que Deus deu a ele e ao seu povo não somente o livramento daquele exército sanguinário, mas também todos os despojos, ou seja, todas as riquezas deles. Diante do medo, busque a face do Todo-Poderoso Deus em oração e confie se entregando completamente nas poderosas mãos daquele que pode todas as coisas. O Senhor dos Exércitos pode acalmar o seu coração e garantir a sua vitória. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Às vezes, Pai, uma multidão de problemas nos cercam, Pai. E porque somos humanos, Pai, sentimos medo. Sentimos às vezes até pânico, mas o Senhor é aquele que nos garante a vitória. O Senhor é aquele que, mesmo em meio às tormentas, traz paz em nosso coração. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai amado, todas as nossas lutas, todos os inimigos que têm se levantado contra nós. Pai amado, assim nós oramos, crendo no Senhor e descansando na Tua palavra e no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se o Todo-Poderoso Deus permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.